Passadas todas as manifestações e os bloqueios pelas rodovias que cortam aí o Brasil, parece que o povo esqueceu de todas as dificuldades que viveu nestes dias, nestes períodos aí de perrengue, como a gente costuma chamar. Para falar disso e das alternativas, está comigo o professor Alejandro Padillo. Ele, então, que é doutor em Engenharia Civil, com ênfase em transportes. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Professor que está há 2 anos em Cachoeira do Sul, deixou a cidade de Cabra, na Espanha. Por quê, professor? Eu vim direto para cá, para Cachoeira do Sul, porque existe o campus da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Cachoeira do Sul, que tem o curso de Engenharia, Transportes e Logística, que, como acho que muitas pessoas já conhecem, é o único curso desse tipo que existe no Rio Grande do Sul, né? Então, para a minha formação e a minha necessidade de poder fazer como professor, né? A minha oportunidade foi fazer o concurso público aqui em Cachoeira e aqui que estou faz 2 anos já ministrando aula e fazendo pesquisa e extensão com os alunos do nosso curso de Engenharia, Transportes e Logística aqui em Cachoeira. Uma boa oportunidade para aplicar todo esse conhecimento e disseminar tudo isso aqui para a comunidade e contribuir. Como que o senhor vê todas as manifestações e todos os bloqueios? Teve gente que tirou aí a bicicleta de casa, não pôde tirar carro da garagem, nem moto. Porém, isso tudo passou e parece que o pessoal esqueceu, né, professor? Né? É verdade, essas semanas foram de grande dificuldade para todo mundo, né? Mas eu sempre tento olhar as coisas de um olhar positivo, né? Isso aconteceu, de repente vai ser resolvido, não? Isso não depende dos responsáveis, né? Mas acho interessante a gente agora parar, que passou um tempo, e poder pensar o que aconteceu para poder obter resultados positivos dessa questão. E como você comentou, de repente essa semana as pessoas tiveram que largar o carro, tiveram que caminhar mais, até teve pessoas que pegaram a bicicleta e começaram a andar mais de bicicleta para sua mobilidade. Então isso também oferece para nós uma visão de que outra opção de transporte, outra opção de mobilidade urbana é possível. Também esse bloqueio das estradas, esse bloqueio por conta da falta de combustível, mostrou nossa grande dependência do modal rodoviário, tanto para o transporte de cargas quanto para o transporte de passageiros, né? Então isso também de repente pode ser um incentivo para as pessoas, todo mundo pensar que realmente é necessário obter transportes alternativos, incentivar eles a utilizar mais esses transportes alternativos, que não tem por que ser uma coisa muito estranha, nem começar de zero. Temos essa opção aqui mesmo em Cachoeira. Temos opções bastante desenvolvidas até, né? Só que devem ser colocadas em prática para utilizar transporte ferroviário, transporte aquaviário, no caso de cargas, né? E, obviamente, para a mobilidade urbana, a principal que a gente vai utilizar sempre no dia a dia é transporte a pé e também transporte de bicicleta, que são possíveis, né? Para evitar também esses problemas e até os congestionamentos e outras externalidades, outros custos que uma dependência tão grande sobre o modal pode trazer para a sociedade como um todo. O senhor falou da alternativa das ferrovias. A gente teve a cidade de Bauru, no interior de São Paulo, que não ficou sem o abastecimento de combustível, muito se falou. Por exemplo, Santa Maria, onde é o campus sede da UFSM, tem, porém não é toda a necessidade de combustível que chega lá pelo uso do trem. E aí, Cachoeira do Sul, o trem só passa. O que precisa? Precisa investimento do poder público? Precisa cobrança de nós? Com certeza, Gabriela. O mais importante aqui é que realmente os responsáveis públicos e os responsáveis das infraestruturas fiquem sabendo que existe uma demanda para que esse investimento que existe em infraestrutura e em operação seja rentável, tá? Por exemplo, no caso que você comentou das ferrovias, atualmente a rede ferroviária do Rio Grande do Sul está concedida a uma empresa privada, que é a ALL, antiga ALL Logística, atualmente Rumo, né? É uma empresa que tem essa concessão do governo federal para fazer a manutenção e a operação da rede ferroviária. Também poderia fazer investimentos, só que o que a gente viu é que realmente de toda essa malha ferroviária que existe, boa parte dela está desativada e a que está em utilização tem uma infrautilização muito grande. Aqui em Cachoeira, como você mesmo comentou, os trens passam, mas não param na estação. A estação ela está lá praticamente abandonada, né? Então, olha que oportunidade tão grande poderia ter Cachoeira do Sul, além da sua situação estratégica que tem no centro do estado, que tem, além do acesso por rodovia, acesso por ferrovia.
cargas poderiam chegar através da ferrovia para poder carregar e descarregar aqui em Cachoeira e, portanto, por um lado, descongestionar as estradas de caminhões e de outras externalidades que acontecem com o trânsito, assim como ter uma alternativa, no caso, como aconteceu faz algumas semanas, em que o transporte rodoviário ficou interditado, poder utilizar o transporte ferroviário. A mesma coisa a gente poderia falar para a hidrovia. Um transporte hidroviário, temos o rio aqui na porta de Cachoeira do Sul. Um porto que foi construído e que praticamente nunca foi utilizado, obviamente dinheiro colocado praticamente fora. Exatamente, nunca teve um retorno para a sociedade esse investimento que no seu momento fez o estado do Rio Grande do Sul construindo esse porto. Obviamente precisaria de maiores investimentos, revitalização, maior infraestrutura. Mas, claro, o Estado não vai fazer nada se entende que não tem nenhum barco que vai trazer carga. Então, é a mesma questão que a gente comentou com a ferrovia, pode aplicar para a hidrovia. As cargas que poderiam ir até Rio Grande, até Porto Alegre, Estrela, outros portos que a gente sabe que estão no Rio da Jacuí, depois já o Guaíba, até a Lagoa dos Patos, poderiam ser feitos perfeitamente por hidrovia. Também, a gente tem que pensar que esse transporte hidroviário e ferroviário não é apto para todo tipo de cargas. A gente tem que entender que o transporte ferroviário e hidroviário são muito bons para transporte de cargas que têm um grande volume e um pouco valor agregado. Para que todo mundo entenda, pouco valor agregado quer dizer que o custo que tem o valor que tem essa carga por tonelada é baixo em comparação com outras cargas. O exemplo mais claro, né? A gente pode pensar qual é o custo de uma tonelada de soja, comparar com uma tonelada de notebooks, por exemplo, obviamente vai ser maior custo. Não quer dizer que uma coisa tenha menos valor que a outra. Todas as coisas são necessárias. Mas a comparação do valor com o volume faz que essas grandes cargas com um volume grande, como pode ser transporte de grãos, transporte de combustível, transporte de todo esse tipo de granel que a gente pode fazer, é muito bom fazer através de transporte ferroviário e hidroviário. Porque temos essa opção de, portanto, encher esse trem e, portanto, esse único trem vai ter um custo unitário muito menor em comparação com um número muito maior de caminhões que vão ter que fazer todo esse transporte pelas rodovias, né? Além de tudo isso, tem a nossa mobilidade, o nosso ir e vir para o trabalho, para a escola, a universidade, o que for, seja para fazer compras no supermercado. A gente tira o carro da garagem frequentemente, quando na verdade poderia caminhar, utilizar da bicicleta. O que falta aí, professor? Uma mudança de hábito? Exatamente, isso é fundamental. É a cultura do cachoeirense e poderíamos falar até do brasileiro em geral, né? Em que a pessoa utiliza o carro para tudo, quando uma cidade como a nossa, em que é pequena relativamente, uma cidade de médio porte, né? As distâncias são tão tranquilas para fazer a pé, que muitas dessas viagens que a gente faz de carro, a gente poderia fazer a pé. E com certeza muitas pessoas comprovaram isso naquelas semanas, né? Em lugar de pegar o carro para ir até o supermercado, ou para ir à universidade, ou para ir ao trabalho, se conseguiram ir a pé aquele dia, porque não vão conseguir outros momentos. De repente, claro, as pessoas vão colocar na balança, é que eu vou mais confortável, vou mais rápido, mas a gente tem que pensar o custo que isso tem para a própria pessoa, porque está economizando combustível, está economizando a depreciação do veículo, pneus, todos esses custos que a gente sabe que temos com o veículo, e também o custo para a sociedade como um todo, que é esse termo que eu comentava antes de externalidade. O fato de ter mais carros na rua faz que vamos ter maior congestionamento e, portanto, vamos demorar mais do que se estivéssemos nós só, apenas nós na rodovia. Mas depois temos o ruído, a poluição ambiental, etc., que tudo isso não acontece quando a gente faz um transporte a pé, como comentávamos agora, ou até a bicicleta. Cachoeira do Sul é uma cidade relativamente plana, não temos grandes subidas e descidas, obviamente temos algumas ruas um pouco mais, mas em linhas gerais é uma cidade bastante plana. Então temos distâncias que podem ser por bicicleta muito fáceis, tá? Além dessa mudança de cultura que você comentou, temos a questão de falta de infraestrutura. Lá nós, no Laboratório de Mobilidade e Logística, que é o laboratório de pesquisa relacionado ao curso de Engenharia, Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira, realizamos bastantes pesquisas relacionadas com o transporte sustentável, o transporte alternativo, no âmbito da mobilidade urbana, como você comentava, né? Então pesquisamos sobretudo sobre caminhar e andar de bicicleta.
Então, nessas pesquisas que a gente pergunta para as pessoas o que elas acham, algumas respostas recorrentes são: é que eu não vou de bicicleta porque não me sinto seguro quando vou no trânsito. A falta da ciclovia. A falta da ciclovia ou de uma infraestrutura específica para isso. Mas então entramos de novo naquele círculo vicioso. Quem é responsável para fazer a ciclovia? Poderíamos falar que, como são as ruas, a competência é da prefeitura. Mas a prefeitura poderia falar: é que eu não sei se tem realmente essa demanda. Para que eu vou fazer um investimento numa ciclovia, que é um custo, se realmente não enxergo que tem pessoas que vão de bicicleta para ser necessário? Então a prefeitura não faz a ciclovia porque não enxerga bicicletas andando na rua. Mas as pessoas não andam na rua porque não se sentem seguras, porque não tem infraestrutura. Então, esse círculo vicioso a gente tem que quebrar em algum momento. Então, as pessoas primeiro têm que tomar essa cultura, saber que isso é possível e então cobrar daqueles responsáveis públicos de que realmente é necessário. É isso que os poderes públicos têm que articular e criar essa demanda com a população, com o tecido empresarial, para ir criando aos poucos essa infraestrutura e essa necessidade de mobilidade e tudo isso planejado adequadamente. Mas isso é muito difícil e precisa ser feito a longo prazo. Mudar hábito não é tão assim da noite para o dia, né, professor? Mas pensando nisso tudo que falávamos anteriormente, da chegada de produtos, alimentos e outros, né, até mesmo para indústrias, que falávamos da necessidade da dependência do transporte rodoviário. Substituir aí pelo ferroviário e também, né, aquaviário, a gente sabe que também não vai ser fácil, ou melhor, voltar com que eles entrem em operação. Isso o senhor acredita que é possível ainda? Eu acho que é possível, só que também tem que ser feito com esse planejamento. A gente tem que colocar primeiro no papel o que a gente quer daqui a 20 anos. Isso é muito difícil e isso demora tempo. E vale a pena demorar um tempo os responsáveis públicos, desde o governo federal até a prefeitura e até a associação do bairro, se a gente pensar, que a gente quer planejar o que a cidade que quer, o Rio Grande do Sul que quer, o Brasil que a gente quer, o mundo que a gente quer, daqui a 20 anos. Vamos colocar 20, pode ser outro tema. Que é esse planejamento urbano, esse plano diretor, que com certeza muitas pessoas já escutaram falar, né? Que existe plano de planejamento desde o âmbito federal até a própria prefeitura. Isso tem que ser colocado preto sobre branco. Ou seja, tem que ficar claro o que a cidade quer e que isso fique aí independentemente de quem esteja governando a cidade. Por aí, portanto, isso tem que ser um plano de consenso para que não aconteçam essas mudanças que de repente uma equipe fez e mudou, porque a democracia traz isso também para a gente, né, que a gente pode mudar, mas que isso então não fique na gaveta. Então, em primeiro lugar, fazer um adequado planejamento. E esse planejamento tem que ser feito por especialistas. Tá? Aliás, nesse caso, por exemplo, no âmbito do Cachoeira do Sul, esse plano diretor da cidade, que está atrelado com o plano de mobilidade urbana, isso é uma necessidade, uma exigência do Ministério das Cidades que a Cachoeira precisa fazer. Mas a prefeitura poderia falar, de repente, que isso é muito caro, eu não consigo fazer. Mas o Ministério dá incentivo para as cidades, tem um recurso que eles podem fazer. Mas a primeira coisa, então, é fazer um adequado termo de referência. A gente tem que saber o que quer para solicitar para uma empresa. Uma empresa especializada em engenharia, por exemplo, engenharia e arquitetura, especializada em fazer esse plano, ela vai vir e vai pesquisar, vai investigar o que a cidade tem e o que a cidade pode ter para criar esse plano. Mas a empresa vai fazer o que a prefeitura pedir para ela, porque também é uma empresa. Então, a primeira parte é o que a prefeitura quer, o que a prefeitura não, o que Cachoeira quer com todos os seus moradores, né? Fazer uma questão participativa para criar esse termo de referência que depois uma empresa especializada vai estudar e obviamente isso tem que ser por lei e a Câmara de Vereadores vai ter que aprovar, vai ter que estudar, a prefeitura vai ter que sancionar, etc. Então, esse plano deve ser feito. Isso a longo prazo, portanto, deve já ficar. Mas ao curto prazo, a gente tem que ir criando um pouco a pouco essa cultura. Então, uma empresa que entra em contato com outra, então, associar-se entre elas, porque uma empresa só não vai colocar em funcionamento a ferrovia. Uma empresa só não vai colocar em funcionamento a hidrovia, precisamos de várias. Tá? Existem associações aqui na cidade que com certeza podem colocar essas empresas em contato para que isso aconteça. Da mesma forma que a gente comentava com a ciclovia. São os próprios moradores, associações dos bairros, etc., que vão poder ir criando isso, associações de ciclistas, que também tem uma força bem grande. Tudo isso vão criando e se tem que ir mudando a cidade. E assim é como se faz, pouco a pouco vai se criando, de forma que isso que a gente está comentando aqui hoje, de repente não pareça estranho.
um debate que toda pessoa pode ter quando vai no mercado, quando vai no salão ou quando vai no bar. Então, olha que importante isso. Essa cultura vai se criando. Isso é uma coisa que muitas pessoas não têm. E uma coisa que Cachoeira tem uma chance muito grande, graças a ter a esse curso, ao qual eu ministro, né? O curso em Engenharia, Transportes e Logística, porque não existe nenhuma outra cidade no Rio Grande do Sul que tem. Então a cidade pode fazer essa parceria com a universidade e poder trazer essa parte acadêmica para essas pesquisas, para essa mudança de hábito. Que melhor que ter grandes alunos, que temos aqui um grande número de alunos que já estão fazendo isso, que portanto estão por dentro, professores, etc. E a cidade, Cachoeira do Sul, daqui a pouco vai ser uma cidade puramente universitária. É usar o conhecimento que já está aqui. Exatamente. Então, esse conhecimento que já existe e o próprio hábito que as pessoas têm, né? Porque uma coisa muito boa que tem o nosso campus é que vêm pessoas de todo o Brasil. Eu tenho alunos de Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e de Rio Grande do Sul. Essas pessoas chegam aqui com um olhar diferente. E a cidade tem que se abrir a isso. Tem que acolher a universidade, mas a universidade institucionalmente, que está sendo feito, mas a universidade como as pessoas que chegam. Então estão chegando pessoas como professores, técnicos e alunos que trazem ideias novas. E no âmbito de transportes que a gente está falando hoje, estão chegando todo esse conhecimento novo, a cidade tem que acolher, tem que colocar em prática. Eu falo muitas vezes para os alunos, o nosso laboratório de mobilidade e logística tem lá uma salinha lá, nas nossas instalações provisórias, mas o nosso principal laboratório é a própria cidade. A gente está toda hora sempre na rua, perguntando às pessoas que melhor forma de que colocar em prática isso. Então, e nós estamos abertos, nós estamos à disposição de todo mundo para poder realizar essas pesquisas, para poder realizar essa parceria e para falar e para ter toda essa mudança. E eu acredito que aos poucos a gente consegue ir criando pouco a pouco essa cultura e mudando para que sempre em benefício de toda a sociedade.